Olá, começando mais um programa Braulio Convida. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse programa que tem o objetivo de falar de saúde. Eu sou Braulio Zorzella, médico obstetra. Então, nesse começo dos episódios, eu estou puxando a sardinha para o meu lado para falar de assuntos relacionados à medicina obstétrica, relacionada à humanização do parto e nascimento, relacionada às parteiras, às enfermeiras obstetras e por aí vai. E hoje eu estou com uma convidada muito querida, Karina, que já conheço há muito tempo, Karina Trevisan, que é uma enfermeira obstetra e que eu convidei então aqui para falar da profissão de enfermagem obstétrica, porque é uma profissão que muitas pessoas não conhecem ainda no Brasil. Ela é uma profissão mais conhecida em outros países, na Europa principalmente, nos Estados Unidos também tem a sua aceitação e o seu trabalho bastante garantido e as coisas acontecem melhor. Aqui no Brasil, ela não é uma profissão incipiente, já faz muitos anos que existe, a Karine não vai falar disso, mas as pessoas não conhecem muito bem. A profissão de enfermagem obstétrica, ela deriva lá da época das parteiras, né? Para quem já assistiu outros programas, viu eu contando a história do parto, né? No começo da história da humanidade, as mulheres pariam sozinhas. Depois vieram as parteiras, que por milênios ajudaram as mulheres a parir. Depois a gente vai para uma terceira fase da história do parto, que aí a gente já está falando do século XVII, XVIII mais ou menos, com a entrada da figura do médico no cenário do parto, ainda em partos em casa. Depois a gente vai para o século XX, que é a quarta fase do parto, que são os partos hospitalares, né? Quando o parto vai para dentro do hospital. Aqui no Brasil, no ano 1976, foi o último ano que teve mais partos em casa no Brasil, ou seja, 77, que foi a virada. Então a gente está falando de ontem, né? Dessa virada para o parto hospitalar. E hoje a gente considera que a gente está na fase atual, que a gente chama da fase da humanização do parto e nascimento, que é o resgate do protagonismo da mulher e do bebê, da mulher que está parindo, do bebê que está nascendo. E a gente está numa luta grande, mas eu vou querer saber da Karina lá, desde os primórdios, como é que isso acontece. Bem-vinda, Karina. Olá, obrigada, Braulio, pelo convite. É sempre uma alegria poder estar aqui e compartilhar um pouco daquilo que eu vivo, da minha experiência, daquilo que eu acredito, né? E estar aqui para levar mais informações para as pessoas. Eu acho isso muito, muito legal, muito importante. Então, já uma primeira pergunta, antes de eu entrar no meu roteiro aqui até. Você acha então importante a gente falar da profissão de enfermagem obstétrica, que essa proposta é falar do zero? O que que é isso? Né? Você acha que é importante isso para as pessoas? Eu acho que é. Quantas pessoas não me perguntaram por que que eu não sou quase, que se eu sou quase médica? Você não é quase médica? Não, não sou. Por que É que você não outro. fez medicina? Nossa, mas você tem tanto conhecimento, por que que você não é médica? Pois é. É a mesma coisa que chegar para sei lá, um músico de uma banda que é baixista e falar, você não é guitarrista? Fala, não, eu sou baixista, tenho guitarrista também, né? Ou para um jogador de futebol, fala assim, você é lateral direito? Por que que você não é ponta esquerda? Não, porque eu sou lateral direito e tenho ponta esquerda. Tem várias pessoas nesse time, né, E cara? aí, quando as pessoas verem total, assim, o que eu tenho de conhecimento, de construção, aí são tantos anos de estudo. Nossa, mas você fala como médica. Eu fico assim, será? 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 E eu vejo que existe uma falta de conhecimento da população como um todo sobre qual é o papel da enfermeira obstetra, da enfermeira como um todo, né, a princípio, e da enfermeira obstetra diretamente na assistência ao parto. Então, a gente tem uma cultura na nossa sociedade, aqui no Brasil, né, como você falou, que na Europa é diferente, nos Estados Unidos tem um pouco de diferença. Canadá tem a inserção da enfermeira, da midwifery, da nurse obstetric lá. É muito diferente, então é um reconhecimento diferente. Aqui, a história da enfermagem no país, ela vem como uma história de submissão. Submissão ao profissional médico. E que a gente sabe que não é. São profissões diferentes que andam lado a lado, mas que não tem uma questão de submissão. Mas na nossa sociedade, naquilo que a gente vive e naquilo que se conhece, é isso. O médico é o detentor do saber e o enfermeiro é quem está ali servindo o profissional médico, Como se fosse um funcionário, uma como se eu funcionária fosse do um médico, funcionário né? do Isso é médico. cultural do Brasil, né? Isso acontece muito aqui. Eu vivi isso na formação. A gente já vê que na formação essa cultura vai sendo colocada. Mas, de fato, quando a gente olha para o objetivo final do que a gente está querendo, né? A gente está querendo ajudar uma pessoa. Então, essa pessoa que está sendo ajudada é a protagonista daquele momento. E tem mais de um profissional ajudando essa pessoa. Ou seja, É. são trabalhos complementares para ajudar aquela pessoa, né? E a enfermagem, ela é a arte do cuidar, né? Então, a arte do cuidar é estar ao lado, é cuidar, é cuidar.
Cuidar é acompanhar, é estar ao lado, é propor cuidados de formas alternativas daquilo que é melhor que se tem de estudos, né? A enfermagem se tornou evidência científica, mas a enfermagem se tornou ciência. ah, Se eu tenho, você falou de 77, que foi 76 foi o último ano que teve parto Uhum. domiciliar, 77 eu nasci. Uhum. Então, Então, eu nasci no ano que tinha mais partos domiciliares, que eu nasci em 76, e eu você nasci, já nasceu na mas virada eu ali. nasci só um mês depois que você. É. Então, é, mas assim, tem 30, 40 anos que a enfermagem se tornou ciência. Então, eu acho que aqui no Brasil, principalmente, a gente demorou um pouco para entender sobre estudos de evidência científica na área do cuidar da enfermagem. O que é produzir conhecimento na área da enfermagem. Isso para os próprios enfermeiros. Então, pautando principalmente ali nas escolas públicas, que são as escolas que mais produzem conhecimento, evidência científica como um todo. E as outras escolas privadas, elas vieram só como uma formação de profissional. Ela não veio trazendo a ciência como base. E aí a gente tem hoje em dia uma formação muito mais por escolas privadas do que escolas públicas. E aí a gente só forma mão de obra, a gente não forma cientistas. Então, as escolas públicas é quem formam os cientistas. E na escola privada se forma mão de obra. E eu acho que isso deu uma deturpada, mais ou menos, aí na, na vida profissional mesmo da enfermagem. Sim, e a gente está numa eterna construção e reconstrução e adequação daquilo que é necessário É, para todos os lados, né? Como ela disse, a enfermagem é uma profissão de cuidado, né? A medicina, ela já é uma profissão muito mais de execução, né? é. E aí são coisas que são totalmente complementares, porque Que andam paralelos. as pessoas têm que ser cuidadas, assim como as pessoas também precisam, às vezes, de intervenções e terem uma Que é. execução de um médico. Mas assim como na medicina que existe, a gente faz um diagnóstico e aí a gente faz uma prescrição, né? Então eu faço um diagnóstico e traço uma conduta. Na enfermagem também tem, Também, né? O também tem. diagnóstico de enfermagem e uma E, conduta de enfermagem, que exatamente. são diagnósticos complementares e condutas complementares, né, Karine? Sim, com certeza. E isso para a enfermagem como um todo, você sabe que há um tempo atrás eu me negava enfermeira, né? Hum, Eu sou formada na enfermagem, só que para fazer o que eu fazia, que era assistência ao parto direta, parecia que eu não podia ser enfermeira, eu tinha que ser só parteira. E aí tá fazendo uns 5, 6 anos mais ou menos que eu resgatei a enfermeira que, que existia em mim. Porque eu entrei na faculdade para fazer para fazer obstetrícia. Eu uhum, falo que na minha época, se eu tivesse o curso de obstetrícia, muito possivelmente eu teria sido obstetriz. uhum. Mas na minha época só tinha a enfermagem. Então você traçou É, esse caminho pela enfermagem para chegar na para chegar enfermagem eu só obstétrica. trabalhei como enfermeira obstetra, não Uhum. tive outra E alternativa. calma aí que vocês vão saber essas diferenças, tá? De É, enfermeira obstetra, é. de obstetriz, de parteira, nós vamos falar tudo isso daqui a pouco. E aí, trazendo isso para a enfermagem obstétrica, a parteria, né, a obstetriz saiu da escola de medicina da USP em 70 e poucos também. Então, a obstetrícia não fazia parte da enfermagem. Uhum. A obstetrícia, ela foi incorporada na enfermagem há 40 anos. Então, existe um confundidor aí entre a enfermeira obstetra, a parteira, a obstetriz, coisas que, por exemplo, eu estava conversando esses dias com uma enfermeira do Chile, porque eu estava lá na escola de enfermagem da USP, e lá no Chile, as matronas não estão na enfermagem. Hum. Assim, Elas seguem outro caminho para chegar a virarem as parteiras profissionais ali. assim como no Canadá, só atende parto em casa quem é midwifery. Porque você pode ser nurse obstetric, lá não é nurse midwifery, lá é nurse Uhum. obstetric, e aí você vai atuar exclusivamente dentro dos hospitais para cuidar das gestantes. Mas a midwifery, ela pode acompanhar o trabalho de parto perihospitalar, pode internar a mulher no hospital, acompanhar o trabalho de parto, se precisar de alguma intervenção médica, ela conversa com o médico que está no hospital. Entendi. Então vamos falar dessas diferenças todas daqui a pouco sobre enfermeira obstetra, obstetriz, parteira, daí esses nomes em inglês, porque em cada lugar chamam de um É jeito, tem a verdade. midwife, É a verdade. nurse midwife, a nurse obstetric, e aí a gente vai entender o que que a gente tem aqui no Brasil. Mas para começar um pouco mais, um pouco antes disso, vamos falar um pouco de formação acadêmica, tá? Tá. Como é que faz hoje, qual que é o caminho para uma pessoa que resolve ser uma enfermeira obstetra? Qual o caminho que ela tem que trilhar para ela chegar e falar, ó, está aqui meu diploma de enfermeira obstetra?
Então, para você ter o título de enfermagem obstétrica, você tem que começar pela enfermagem. Então, aqui Então você tem que ter uma um ensino faculdade médio primeiro, né? precisa ter um ensino Ensino médio, médio, ensino fundamental, ensino médio e entrar na graduação de graduação de enfermagem. enfermagem. Uhum. E aí, qualquer graduação de enfermagem que forme um enfermeiro. O enfermeiro, ele é ele abrange várias áreas, né? Uhum. Então, ele é generalista. Então, a sua formação é generalista. E aí, depois da formação, que são 4 anos, não sei carga horária, mas são 4 anos mais ou menos que se tem, você tem que fazer uma especialização. E aí você vai ter 360 horas, o mínimo, que é o que exige o MEC, de uma especialidade em obstetrícia. Uhum. E que nem sempre é suficiente para você, mas você se torna especialista. Certo. Então, você é Então, enfermeiro vamos obstetra. fazer um paralelo com o caminho da medicina. Para fazer medicina, a pessoa tem que fazer também um ensino fundamental, ensino médio, entrar na graduação de medicina, que são 6 anos, que aí se torna um médico generalista, assim como a enfermeira se torna uma Isso. enfermeira generalista, né? Você falou de 4 anos, eu já vi faculdades que tem 5 anos também, né? Então varia, acho 4 ou 5 anos. Varia pela carga horária, né? Quando eu me formei, sei lá quantas horas, mas eu tive 4 anos integral. Integral, tem essa diferença, ser integral, de ser só meio É, período, né? Então, ambos se tornam generalistas, um médico geral, uma enfermeira geral, e assim como na medicina, o médico pode fazer uma especialidade ou não, ele pode continuar sendo clínico geral, assim como a enfermeira também também pode ser uma pode. enfermeira geral. Uma época chamavam de enfermeira padrão, né? Então, Inclusive, era padrão Florence Nightingale. então, eu lembro que na época da minha faculdade usavam bastante esse termo, É que enfermeira padrão. Nightingale foi a precursora da enfermagem, né? Então, foi Uhum, ela sim, que tive trouxe aula sobre ela, sobre, inclusive. Aham, sobre a lavagem das mãos, sobre uhum. tecnologias da época. E aí, a Nightingale, ela traz ali, ela é uma antecessora da enfermeira. Entendi. E daí, então, assim como na medicina se faz as residências, no meu caso eu fiz a ginecologia obstetrícia, que são 3 anos de residência Que é uma em, que é uma especialidade. especialização, né? Na medicina tem várias coisas diferentes, tem residência, tem especialização, tem pós-graduação, tem MBA, tem um monte de coisa que às vezes a pessoa se torna ali especialista daquilo desde que ela tire o título depois, né? No meu caso foi uma residência médica, que é a carga horária mais estendida desses todos, né? Que são 3 anos lá, integralmente, 90 horas por semana para fazer ginecologia e obstetrícia. E na enfermagem, então, tem a especialização de obstetrícia. Tem, e tem a residência também. E tem a residência Tem a também. residência, Uhum. então, que também é tudo carga horária, né? Uhum. Então, nas universidades públicas, hoje em dia, não se tem especialização, não Uhum. tem curso de especialização. Os cursos de especializações tem mais nas universidades privadas. Uhum. Nas universidades públicas, é só residência em enfermagem obstétrica, aonde é uma formação mais complementar mesmo, porque o residente vai para dentro do hospital, tem várias práticas, aprende mesmo a realidade da assistência. Mas, infelizmente, para a enfermagem só tem 2% de vagas de residência. Só 2% de vagas de residência. Mas existe esse caminho. Então, a pessoa faz a enfermagem, ela pode tentar esse caminho de uma residência, pode tentar o Isso, caminho de uma especialização, isso. certo? E você falou que tem uma diferença, tem mais no privado, tem mais especializações, Especializações. né? E mais Isso, no público tem mais residências, né? isso. Qual a diferença da especialização e da residência? Qual que tem Carga mais horária. carga horária? Mas qual que tem Carga... mais? A residência tem uma carga horária infinita, né? Muito Então, maior. mas muito maior. Na especialização, o MEC, que é regido pelo MEC, que é o Ministério da Educação, ele não tem uma obrigatoriedade de grandes cargas horárias. Então, para especialidade, qualquer curso de especialidade, é no mínimo 360 horas. Uhum. Só que 360 horas, para você formar um especialista, dependendo, numa área de assistência ao parto, por exemplo, para natal e parto, é pouquíssimo. Pouquíssimo. Às vezes acho que até umas 36 mil horas é pouco, né? A gente vai aprendendo todos os dias, né? Mas aí você ter o título de especialista e com uma carga horária muito baixa, sem uma assistência ao parto real, fica muito ruim. Até porque essa parte envolve bastante a prática do dia a dia, né? E Muito, viver experiências, né? muito. Acompanhar partos, né? Estar ali no dia a dia. Quanto menos carga horária, menos vivência a Quando eu pessoa vai ter, né? converso com as residentes, porque eu sou uma pessoa que sou muito próxima das universidades públicas aqui de São Uhum, Paulo. Então, eu dou muita aula nas residências, assim como eu também tenho a minha especialização. Eu acabei uhum, montando uma especialização. Mas quando eu converso com as residentes, elas saem da residência com tipo assim, sem assistência ao parto, 120 assistência ao parto. Tem o que o Corém, porque a gente tem também o COFEN, na verdade, o Conselho Federal de Enfermagem, depois de tantas questões aí sobre a importância da enfermeira obstetra
Na assistência ao parto, ele veio tentando regulamentar a formação, embora ele não regulamente. Uhum. Então, o Conselho Federal não regulamenta a Uhum. formação, Uhum. mas ele pode exigir que para se trabalhar na assistência ao parto tem que ter um mínimo de uma formação. Então, ele pede que tenha acompanhamento de pelo menos 20 assistência de parto, Uhum. 15 pré-natais e 15 assistência ao recém-nascido, Uhum. que ele considera que é o mínimo necessário para você poder trabalhar com numa unidade de obstetrícia. Uhum. Então, depois que teve essa. Isso está fazendo, acho que foi 2017. Então, depois disso, as universidades, elas público-privadas, elas começaram a ter uma cautela maior na formação de profissionais, de especialistas. Uhum. Mas, mesmo assim, ainda hoje, tem lugares que oferecem especialização de enfermagem sem estágio. Uhum. Entendi. Sem o estágio Sem o prático, sem estágio estar na prático. vivência E ali do aí a parto. pessoa não consegue ter o título de especialista, Porque o COFEN porque o COFEN não libera o não título. libera. Ela pode ter um diploma, um certificado de pós-graduação em Uhum. enfermagem obstétrica, mas para você ter o título de especialista, você precisa, no mínimo, dessa quantidade de acompanhamento. E hoje em dia, pelo menos aqui em São Paulo, a maioria dos hospitais pede título. Você Uhum. precisa do certificado, você precisa do. Eu tenho um Corém de especialista. Uhum. Então, você precisa do Corém de especialista, por exemplo, eu fazer cadastro nos hospitais para atender parto, eu preciso de um Corém de especialista. É assim como na medicina, que a gente tem o CRM, que diz que você é médico, e tem o RQ, que é o Registro Sim, de Qualificação e Especialidade, que você fala, isso. esse aqui é o registro de especialista, né? É. E aí o CRM, o Conselho Federal de Medicina, tem todas as regras para quem pode ter um RQ ou não, né? Então é mais ou menos esse É paralelo, mais né? ou menos paralelo. Só que antes, há 5 anos atrás, e de verdade isso tem se intensificado muito mais agora, trabalhar na unidade de maternidade, no centro de parto, no centro obstétrico, podia ser qualquer um. E Uhum. hoje em dia, não. Hoje em dia, você precisa ser especialista. É, até mesmo no passado que eu peguei, esse passado no início, mais de uma maternidade que eu trabalhei no início, havia ainda, inclusive, as auxiliares de enfermagem, que hoje Que em dia não fazem existe mais, assistência né? ao E parto. que as auxiliares de enfermagem faziam assistência ao parto e É. ligavam para o médico quando dava um problema, né? Hoje em dia, inclusive, a auxiliar de enfermagem, não existe mais essa Não, formação, não. inclusive, né? Hoje todo mundo precisa ser técnico Técnico de de enfermagem. enfermagem. Então, é que assim, para você se tornar técnico de enfermagem, você começa pela formação de auxiliar. Uhum. Então, E você tem é a ver com a carga horária auxiliar também, né? também. Auxiliar e depois A técnico. partir de quantos anos que vira auxiliar? Não, eu não sei te Que dizer. eu lembrava que era mais ou menos, se eu estiver enganado, depois alguém pode me corrigir, mas era 1 ano e meio, virava auxiliar, e 2 anos e meio para virar técnico de Então, enfermagem, eu era não algo sei. Eu assim. sei que hoje em dia, existe uma procura muito grande para formação de técnico de enfermagem. Hum. E de verdade, os hospitais precisam muito Precisam. de E eu me lembro técnicos de até de uma enfermagem. angústia que tinha as funcionárias mais velhas, que eram auxiliares de enfermagem, né? Elas estavam lá com seus 50, 60 anos, e agora, né, quando ia acabar estava para acabar essa atuação como auxiliar, eu vou ter que fazer um curso para virar técnica, né? E aí Na isso foi verdade havendo era uma isso. reciclagem, e hoje em dia não tem mais auxiliares, né? Mas ainda tem. Tem atuando porque Ainda são as que tem são profissionais remanescentes, né? atuando. Mas para você contratar, tem. Isso. Ai, olha, é tão. Dá pano para manga nas Uhum, com contratações. certeza. Eu já fui gerente de enfermagem também, Uhum, né? E tem unidades que você só pode ter técnicos de enfermagem. uhum. UTI, centro obstétrico, centro cirúrgico. Agora, tem algumas unidades que você pode ter Auxiliar. auxiliar. Só que nem todos os hospitais eles estão adequados. Entendi. Então, assim, só para as pessoas entenderem, dentro da enfermagem existe esse escalonamento, né, que É, vem de um passado auxiliar de enfermagem que era bastante comum no passado, né? Isso está se extinguindo aos poucos é. pelos cursos de técnico de enfermagem que tem uma carga horária maior, né? E que isso também, né, até fazendo esse recorte agora aqui dentro da enfermagem, também não tem a ver com a técnica de enfermagem que é ser enfermeira, porque são funções diferentes Eu e conheço complementares técnica de também, enfermagem que não quer que não quer ser fazer, enfermeira. não quer fazer upgrade da profissão. Mas tem muita gente que começa pelo técnico Sim, e para depois depois, para depois se tornar se enfermeiro. tornar É. enfermeiro. Agora, dentro da parte da enfermagem obstétrica, até para quem está assistindo a gente entender, ou até mesmo quem quiser se tornar enfermeiro obstétrico, fala que caminho, né, que eu vou seguir, nós já vamos chegar nisso aqui também. Mas então, a enfermeira obstetra, ela falou, ó, eu tenho um diploma, eu sou uma enfermeira obstetra especialista, ela veio ou de uma residência ou de uma especialização e ela é uma enfermeira obstetra, Sim. certo?
que é uma especialista, assim como o médico obstetra é um especialista. Daqui a pouco eu vou jogar uma polêmica aqui, que é a questão que eu sempre falo isso em todos os programas que eu faço, tanto aqui quanto na Reúna, que é a nossa rede pela humanização do parto e nascimento, que é a nossa ONG sem fins lucrativos, que falamos muito desse assunto também, que é a questão de o médico obstetra ser o especialista do alto risco e Sim, a enfermeira obstetra será a especialista do sim, risco habitual sim, para mim isso e é que o muita alto coisa. risco não exclui a existência do risco habitual, assim como o risco habitual não exclui. Não, Isso se chama transdisciplinaridade, né? Mas exatamente. eu sei que isso é polêmico, porque isso fere Por que que é muitos polêmico? egos. Porque sim, porque eu já Polêmico para os conversei isso. médicos. Isso, eu converso isso dentro da medicina e muita gente não aceita que uma enfermeira obstetra seja chamada de especialista de risco habitual, dizendo que o médico que tem que atender todos os casos, que nós já vamos chegar nessa história aí, como que vai ser essa divisão. Mas vamos ainda mais cedo aqui dessa formação acadêmica. E aí, então, existe hoje a obstetriz, Sim, certo? a A obstetriz. obstetriz é outro caminho, então. Essa É pessoa outra não faz história. enfermagem, certo? Como é que é o caminho para ser obstetriz? Como eu falei, né, a obstetriz era formada dentro da faculdade de medicina até a década de 60, 70, não lembro exatamente a Uhum. data. Teve uma Aqui no polêmica Brasil, na USP, aqui no Brasil, na USP, certo? e aí teve uma briga lá entre as obstetrizes e a enfermagem, Uhum. porque a enfermagem começou a oferecer especialização em obstetrícia Uhum. e aí competia na atuação. Uhum. E aí houve um decreto que era preciso fechar o curso de obstetrícia. Então, fechou o curso de obstetrícia e veio tudo como especialidade da enfermagem. Isso começou pela USP, mas depois se estendeu para todo o Brasil. Uhum. É, e foi o último curso da USP, né? Porque tinha outros no Brasil como um todo, e eles foram fechando até terminar esse que tinha dentro da Faculdade de Medicina da USP. Isso, lá da década de 1960, 70, Isso, por aí. mais ou menos isso. Uhum. E aí a enfermagem ficou com a obstetrícia. Uhum. E aí a gente tem que ver com paralelo com a história, né? Então, as enfermeiras elas estavam dentro dos hospitais, os partos deixaram de ser acompanhados, parto domiciliar, por exemplo, passou para dentro dos hospitais, e aí as enfermeiras passaram a atender bastante partos no hospital. Mas, com o evoluir da história, aí, as enfermeiras começaram a ser retiradas da assistência ao parto Uhum. e os médicos foram treinados pelas enfermeiras para Uhum. assistência ao parto. E aí, na década de 80, teve o boom da cesárea e as enfermeiras foram totalmente retiradas da assistência, ficando exclusivamente a parte administrativa. E, historicamente, a gente perdeu muito em qualidade de assistência. Uhum. Então, começou a ter muito mais cesárea do que parto normal. Uhum. E a gente sabe que parto normal ele é importante, ele diminui risco de danos maternos e fetais. E, e isso era uma justificativa para melhorar, foi tido como a melhora da tecnologia, só que na verdade não foi. Foi para uma comodidade profissional médica, Uhum. e também para uma retenção de recursos financeiros também. Uhum. Então, o médico passou a ter todas as mulheres sendo cuidadas por eles, as Uhum. enfermeiras ficaram administrativas, só que o médico não é treinado para assistência ao parto. O médico ele é treinado, ele é cirurgião, Uhum. Ele ele é é, treinado para a ele intervenção, é né? treinado para intervenção. Uhum. E aí foi disseminado na população como um todo de que o médico era o detentor do saber e que era isso que precisava. A cesárea era salvadora, a cesárea era importante. Enfim, não diminuiu, aumentou, acho que até aumentou mortalidade Isso, materna. esse é um dos pontos, né? Que o É, ponto é que isso que a Karen está falando, né? Nessa mudança, empurrar a enfermeira para o lado administrativo, deixar os médicos tomando conta, se isso tivesse gerado um resultado positivo em relação à queda de mortalidade, ok. alguém ia falar, não, tem um caminho aí. Só que no Brasil isso não Não aconteceu, pelo aconteceu. contrário, a gente está numa luta aí para queda de mortalidade materna e neonatal, que não acontece. Quando você olha números dos países onde você tem a enfermagem obstétrica,
trabalhando na frente, ou seja, no pré-natal de risco habitual, nos partos de risco habitual, e o médico é deslocado apenas para o alto risco, nesses lugares os números são melhores e tem muito menor taxa de mortalidade materna e neonatal. Então, as evidências mostram isso, né, Karine? Então, isso não é uma coisa que a gente surtou e veio na nossa cabeça. Sim, como Isso diria, são estudos. como diria o Lenine, éramos poetas loucos, místicos, éramos tudo que não era Exatamente. ação. Agora são com dados estatísticos os cientistas que nos dão razão, né? É mais ou menos isso e é por aí mesmo. Mas e a obstetrícia? Então, e aí percebeu que o Brasil precisa de parteiras. O Brasil precisa de De parteiras. parteiras. Então, a gente não tem um número adequado de profissionais que estão diretamente cuidando de gestantes no trabalho de parto, né? Não no pré-natal e no parto. E os nossos dados são muito ruins. E Então, eu a já te gente falo um precisa de número aqui, parteira. inclusive, para a turma saber esses números aqui que eu pesquisei esses dias para deixar bem atual. Inclusive, a gente tem hoje no Brasil 12.500 pessoas que têm Corém com especialidade para trabalhar em obstetrícia, ou seja, enfermagem obstétrica e obstetrícia. E a Então, gente tem 37.500 médicos ginecologistas e obstetras, sendo que nos países que os números são melhores em relação à taxa esse de não dado aí. mortalidade, esse dado ele é invertido. É. Tem muito mais enfermeiras do que médicos obstetras, né? Então, e essas 12 mil nem estão diretamente na assistência ao Pois é, parto. muitas estão na parte administrativa, né? Muitas são na parte administrativa. A gente tem 2,5 milhões de nascimentos por ano. Uhum. E aí, assim, divide isso. Pois é, Não dá. não dá. Então, pensando nisso, a USP trouxe o projeto de formar obstetriz. E isso foi em 2005. Então, esse Uhum. foi um projeto muito discutido dentro da faculdade. E aí, na época, o governador tinha proposto criar o campus da USP Leste. Uhum. E a criação do campus da USP Leste eram com disciplinas, com cursos que não existiam na USP. Uhum. E aí, uma das propostas de dentro da Universidade de Enfermagem, da Escola de Enfermagem da USP, foi trazer a formação de obstetriz. Uhum. Foi uma guerra. Implantou-se, então abriu o curso de obstetrícia em 2005, Uhum. 4 anos e meio, acho que quase 5 anos de formação. Então tá com 20 anos agora. Sim. Uhum. Em 2009 eu era presidente da Benfo, foi a primeira formação do curso aqui, né? Teve a primeira formação em 2009. Uhum. Ah, sim, quando se formaram, né? A Começou em primeira 2005, a turma. primeira turma se formou em A 2009. primeira turma se formou em 2009. Eu Uhum. era presidente da Que Benfo eu São conheço várias Paulo. pessoas dessa primeira turma. Inclusive, um abraço, um beijão pra Ana Cris. Exatamente, conhecemos. Então, a Ana Cris, a Nathalie, tem um monte de gente aí que eu Cris conheço. Balzano, Não, Cris Balzano formou que é a depois. segunda turma. Então, a Cris Uhum. Balzano entrou depois. Mas foi uma briga, porque o Corém não queria acolher as obstetrizes dentro do conselho. Uhum. Só que no nosso código de ética são enfermeiras. Está escrito lá. Os Uhum. profissionais com título de enfermeiro, os profissionais com título de obstetriz. Uhum. Porque o nosso código de ética é de 86. Uhum. Onde, quando ainda tinha, ainda estava dentro, as obstetrizes vieram para dentro do conselho. Uhum. Então, teve uma grande movimentação, teve várias discussões, teve um monte de coisa. E o Corém teve que e absorveu as obstetrizes. Uhum. Então, as obstetrizes, elas são profissionais de entrada direta para aprender durante 4 anos e meio, se eu não me engano, que é agora. 4 anos e meio, isso eu sei. Isso elas me contaram. Só Uhum. sobre saúde da mulher. Então, é uma profissional que aprende a cuidar exclusivamente da mulher nas diversas fases que a mulher... Ou seja, tanto na fase ginecológica, quando não está grávida, quanto na Sim, fase obstétrica, quando ela sim, está grávida, né? sim. Então, o caminho para fazer obstetrícia é ensino fundamental, ensino médio, aí E presta o graduação. vestibular, graduação de obstetrícia 4 anos e meio, e aí Isso. ela sai depois com o Corém, Com Corém de obstetriz. que é o Conselho Regional de Enfermagem, Isso. porém de obstetriz, né? Isso. E ela não precisa fazer especialista. Ela não precisa ter especialidade Além disso, para poder atuar. ela já é considerada uma especialista por ter feito essa carga horária de 4 anos e meio direto, né? Isso. E isso acontece em diversos países. Uhum. Então, diversos países têm a formação de obstetrizes, que a gente chama em inglês midwifery, e alguns países têm a especialidade da enfermagem, que é a nurse midwifery
ou a nurse obstetric, dependendo do país. Uhum, Então, no Chile, a entrada é direta pela matrona, né? Ela faz o curso de matrona. E uhum, tem outros países aí que têm as suas diversidades. certo. Mas no fim das contas, todas essas pessoas, né, com esses nomes todos e com esta bagagem de um aprendizado em relação à assistência ao pré-natal de risco habitual, assistência ao par de risco habitual, de fato trabalharão com parto. Sim, É essa a confluência que a gente vai ter ali na trabalharão frente. com Com gestantes. gestantes, né? Que a gente fala parto, porque o parto é o ápice do que vai acontecer ali. É. Mas trabalharão no No ciclo sistema gravídico obstétrico, no puerperal. ciclo gravídico puerperal, ou seja, no sistema obstétrico como um todo, né? Isso. Eu vejo que existe uma grande dificuldade, às vezes, nos hospitais para a contratação, né? Você já foi gerente de enfermagem, na hora de contratar uma pessoa que, por exemplo, ela é obstetriz, e aí ela só vai atuar de fato ali na obstetrícia, né? E tem hospitais que já preferem uma que seja enfermeira obstetra, porque ela pode ser deslocada para outros Exatamente. setores do hospital, né? Então, quando você pensou no curso de obstetrícia, essa era uma questão. Porque é muito fácil dentro do hospital você deslocar a enfermeira que está lá para cobrir a UTI neonatal, que está do lado, para cobrir a clínica médica que não E tem muitas vezes é enfermeira. necessário. Então, assim, porque tá faltando o profissional ali. Só Uhum, que daí você descobre uhum, o centro de parto, o uhum, centro obstétrico, a maternidade. sim. E dando É como se ali. ali fosse o lugar, se sobrar alguém, a gente põe aqui, se Então, não, vamos porque colocar em outro setor. nos Uhum, hospitais as maternidades é tida como baixo risco, né? uhum. Como. Mas é engraçado, né? Quando a gente é tida dessa maneira no hospital, mas quando você fala de parto domiciliar, o povo não consegue acolher como da mesma forma. Sim, é porque desde que esteja dentro Dentro do daquela hospital, instituição, né? mesmo que ninguém esteja vendo, Mesmo que ninguém mesmo esteja que vendo, ninguém mas esteja se estiver cuidando. aqui, tá bom, né? Pra Exatamente. gente, né? Certo. E aí eu vou até puxar uma parte da conversa que ficou no ar agora, que eu ia falar mais pra frente, mas vamos falar agora, que é essa questão dessa balança entre o risco habitual e o alto risco, enfermagem obstétrica e obstetrizes versus médicos, né? Outro dia eu respondi uma consultoria de um hospital que me mandou lá as planilhas do hospital público aqui de São Paulo, e aí era um hospital que tem em média 300 partos por mês, né? E eles estavam até com uma média ok de 40% de cesáreas, que olhando no panorama brasileiro até que tá legal, mas aí queriam algumas sugestões ali para mudar os índices de parto normal e Tem que cesárea. ser Eu pedi enfermeiro. a escala de plantão. Eu falei, deixa eu ver como é que funciona aqui, né? Então fica 4 médicos obstetras de plantão e uma enfermeira obstetra de plantão. A primeira resposta que eu dei para eles, eu falei, ó, aqui já tem uma questão que já dá para a gente falar. Se você quer aumentar o número de partos normais versus cesárea, e você tem uma pessoa que atende o parto normal e 4 que fazem cesárea, obviamente você vai ter mais cesáreas, Óbvio. né? Então essa balança é que é um dos grandes pontos que existe, né? E que é uma grande briga que todos nós que defendemos a humanização do parto queremos regular essa balança, mas é Eu, um grande desafio, né, eu Karine? tenho uma grande, assim, crítica ao sistema hospitalar brasileiro e a atuação profissional, atuação de regime de plantão Hum. das enfermeiras. Enfermeira obstetra está diretamente ligado ao número de assistência ao parto. Você acompanhou outro dia, esses dias, quem que vê? Alguém veio me contar que teve 7 partos em 2 horas. Uhum. Dentro de um hospital público aqui em São Paulo. Sim, Foi e ontem que eu conversei acontece. com a pessoa. Já vi muito. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. É. A gente sai morta. Eu já tive numa época que eu trabalhava no hospital, que a enfermeira ela era obrigada a ficar só no administrativo, mesmo que eu quisesse. Eu, o plantonista, falava, não, a enfermeira poderia ficar comigo. Não, não pode, ele tem que ficar no administrativo. Eu tive 14 partos num plantão de Então, 12 horas, que eu saí de lá, você não não conseguia consegue nem nem é que andar, é nem você, né? pensar, Você nem não nada. consegue nada. E no Nada. outro dia você está imprestável. Sim. Só que o médico, ele pode dar um plantão de 12 horas. Uhum. E a enfermeira não. Depois de 12 horas, tem que estar lá de novo. Sim. Trabalha 12 por 24, 12 12 por por 36. 36. Uhum. Então, para mim, essa escala de trabalho é muito ruim. E o regime de contratação da enfermeira eu sei que para muitos enfermeiros isso é ok, gostam dessa certa segurança que o CLT traz, Uhum. mas para mim, enfermeiro obstetra tinha que ser uma pessoa jurídica para poder fazer contratação por plantão. E isso é uma grande diferença que tem na medicina obstétrica, né? Porque aí você já vê a diferença cultural que existe em tudo isso, né? É, Em todos os hospitais que eu fiz consultoria, sempre assim. Essa é uma das perguntas que a gente tem na consultoria, que é, tá, como é o regime de contrato aqui? Ah, tá, enfermeiras, CLT, médico PJ. então. É assim. E aí eu comecei uma conversa com o Corém, fazendo um mês mais ou menos, mas eu não consegui resgatar essa conversa, eu quero ampliar. O Corém falou que não é fácil, não depende deles. Não é fácil mesmo.
É difícil, tem muitas engrenagens por trás disso tudo. Exatamente. Esse é um assunto até para a gente um dia conversar com juristas, com contadores, Com com muito. pessoas que mexem com planilhas financeiras, para Porque entender de isso tudo. verdade, quando na minha cabeça, quando você pode contratar uma equipe de parteiras como PJ, essa equipe de parteiras pode ser uma equipe, qual profissional você que tem Uhum, muita noção sobre isso. uhum. E aí também você pode colocar, você pode. E aí, só que daí essa profissional vai ser exclusivamente para atuar naquele setor. Uhum. Só que Sim, é você mais não vai fácil, remanejar. você não vai remanejar, e é mais fácil você ter, assim, ó, 3 por plantão. Sim, você consegue escolher quanto você vai colocar naquele plantão. Você tem diminuição de faltas, você tem uma diminuição de um monte de coisa. Mas aí tem um outro ponto também, né, Karina, nisso, que daí vai envolver cultura brasileira, Sim, que sim. é o brasileiro, ele não é formado como o sueco, por exemplo, que tem aula de educação e economia doméstica na escola, né, e consegue guardar o seu dinheiro, né? Quem trabalha no PJ, às vezes, fala, eu acho que eu tô ganhando mais aqui, só Não, que não mas consegue sim, é guardar uma o dinheiro, ilusão, é uma e é uma ilusão. ilusão, né? Mas É, tem essa maleabilidade de você é, conseguir, né, trocar plantões, colocar pessoas. A pessoa, se quiser pegar 3 ou 5 ou 10 ou 15 plantões no mês, é, consegue organizar é, isso, né? é. Então, E aí você poderia ter mais pessoas. Agora sim, você coloca 3 profissionais, CLT, e tem várias outras coisas que dificultam esse processo. Mas uma enfermeira para dar conta de trabalho de parto, para 300 partos mês, uma enfermeira por plantão, vai ter mais cesárea mesmo. vai ter. Vai, Até até a porque enfermeira vai falar, fala, vai essa para aqui é melhor cesárea, para cesárea. é melhor para cesárea. É, Porque por mais que ela tenha boa vontade de atender parto, ela não vai dar conta. exato. Então, existe uma falha de profissionais, o quantitativo de profissionais inadequado no país. E é por conta disso que a obstetriz veio e que eu acho que deveria ter mais curso de obstetriz no país Isso está mesmo. sendo bastante discutido no momento, inclusive, né? Então, De terem mais cursos de obstetrícia. precisa levar curso de obstetrícia para o norte, nordeste, E para o precisa ter curso de sul. obstetrícia e precisa ter mais especializações de enfermagem Preci- obstétrica também, né? Em tudo. Especializações de De qualidade. qualidade. De qualidade. Então, e aí, para mim, precisa mudar o regime. Tá, eu sou um hospital, eu posso ter a opção de trabalhar com CLT enfermeiro, mas eu posso também ter algum hospital que deseje trabalhar com enfermeiro obstetra como Um PJ. PJ. Porque daí isso facilita o gestor, e aí eu tô tendo uma visão de gestora, Uhum. em colocar enfermeiros Nos lugares, estrategicamente estrategicamente, e nos lugares. modificar essas regras, né? Porque o CLT tem algumas coisas mais engessadas que é Sim. difícil, né? Você Trocar plantão, não pode fazer plantão virado, não tem várias coisas aí que exige O o plantão CLT. virado não é bom para ninguém, Não é né? bom para Não é bom ninguém. para a pessoa que faz o plantão virado e nem para quem é atendido para É. plantão virado. Mas a questão toda é que essa regulamentação do regime de trabalho CLT-PJ, né? Ou seja, ambos são força de trabalho, Sim. né? Só que um é carteira assinada e o outro é PJ, que no fim das contas o trabalho é o mesmo, mas o jeito de organizar tudo isso E eu vou facilita um falar pouco, né? muito sério para você. Se tivesse esse regime de contratação, eu seria uma pessoa que faria 12 Alguns horas. plantões Ah, vou ali. trabalhar, vou dar um plantão por semana. É. Agora, 12 por 36 é insano trabalhar. Sim. E tem muitas que pegam dois trabalhos encavalados, né? Por Ela faz conta 12 da, por 36 num lugar, 12 por 36 por no conta outro, e da baixa encavalam plantões remuneração das para conseguir enfermeiras. dobrar o valor do que ela O que ela recebe. recebe. Exatamente. Então, existe uma baixa remuneração para o profissional de enfermagem, para as enfermeiras como um todo. E aí, para ela ter um pouquinho melhor de qualidade de retorno financeiro, ela trabalha. E assim, a pessoa não trabalha 40 horas, ela trabalha 80 horas semanais. Quem consegue render? Pois é. Então, se eu tiver um parto arrastado, o que eu vou fazer? Doutor, ó, vai para Isso. cesárea. E muitas vezes, se a gente for desdobrar isso para todas as outras questões, tem a terceira jornada também, né? Porque Que a é de imensa casa. maioria das enfermeiras são mulheres, e aí dentro de um mundo machista que a gente vive, Tem tem a até. jornada da casa Sim. também, né? Então tem várias questões por trás disso. Mas eu quero saber agora de você, Karina. Como foi a sua jornada até chegar aqui? Bom, eu me formei enfermeira em 99, fiz especialização no ano 2000. E quando eu fiz a faculdade, eu falei, vou trabalhar uns 5 anos, depois eu vou virar docente. Então, Uhum. era A a gente tem minha... uns sonhos lá atrás, né? Eu também eu falava, eu vou trabalhar com ginecologia obstetrícia, eu vou ficar, depois eu viro só ginecologista, né? Então. E inverteu E tudo. aí eu falei, não, antes de 40 eu defendo meu doutorado, e daí eu vou entrar na universidade, beleza, esse era Vou meu sonho. dar aula. Uhum. Exatamente, esse era meu sonho. E aí, mas eu queria aprender assistência ao parto.
que na época que eu me formei era muito difícil, porque as enfermeiras estavam fora do circuito do parto. Uhum. E eu lembro de uma época minha mãe falando para mim, de repente a sua jornada vai ser só ser enfermeira de maternidade. E eu falava, eu não quero. Não desmerecendo as Mas enfermeiras de você não queria. maternidade, Você mas não eu queria. não queria Uhum. ser enfermeira de Uhum. maternidade. E, enfim, terminei a pós-graduação, eu fiz Unifesp, trabalhei um ano no alto risco do Unifesp e eu sabia que lá eu não ia aprender a arte do partejar. Embora eu saí da especialização com 25 assistência de parto, eu tive uma formação bem razoável, bem boa ali. Uhum. Tive 720 horas na minha especialização. E aí eu entrei no mestrado logo no ano seguinte. E aí, no mestrado, eu conheci enfermeiras que estavam na abertura do hospital no EVA, no Vila Alpina, Uhum. e que era muito perto da minha casa. Uhum. E aí, eu comecei a trabalhar no EVA. Uhum. Então, é um hospital que fazia assistência ao parto, porque ele veio da mesma administração que era o de Itapecerica. Uhum. Então, que Do veio HGIS. do HGIS, Uhum. que veio com a proposta de aumentar partos. Então, era Uhum. parto humanizado mesmo, era um hospital baseado na evidência científica da época e que as enfermeiras iam estar na assistência E ao era um hospital parto. do SUS, certo? Era uma OS, né? A Ainda Moés que é. coordenava, mas então É, era um hospital é um hospital público, público, de municipal ou estadual, você sabe? estadual, Então, estadual, gerido gerido por uma por OS, uma e OS você entrou com um contrato ali CLT, CLT. que até E, hoje é o que a gente estava falando agora há pouco. é, Uhum. e nessa época, quando eu entrei no mestrado, eu comecei a dar aula numa graduação, que eu fui convidada para falar sobre maternidade. E aí, logo depois, eu entrei para o Hospital Estadual da Vila Alpina, que era o EVA, Uhum. aonde eu aprendi a fazer gestão, a Uhum. assistência mesmo. Então, eu fui para plantão noturno, Você depois eu pegou a prática dos peguei a partos ali. prática dos partos, né? E aí eu comecei a ter contato com muitos profissionais que estavam inseridos na gestão de unidades, de hospitais, que era bem politizado e que queria realmente implantar. Tinha a visão da humanização do parto. Uhum. Então, o Cacá era dessa época. Então, eu Uhum. conheço o Cacá dessa Cacá é um época. pediatra, amigo É, nosso. o Douglas também eu conheci, Uhum. trabalhei muito com o Douglas. Então, os neonatologistas, eu fazia grupo de estudos com eles. Então, eu ia para a casa do Cacá estudar com ele. E aí, eu estava dentro da USP, fazendo mestrado, estudando um monte de coisa. Meu mestrado foi assistência do recém-nascido em sala de parto, em centro de parto humanizado. Uhum. Então, era a caracterização ali daquela assistência que era muito mais nova, Uhum. né? Do contato pele a pele, de todas as coisas do bebê, De esperar o cordão parar de de pulsar, esperar o cordão de parar não de usar colírio pulsar. desnecessariamente, e por aí Exatamente. vai. Uhum. E aí, nessa época, eu tinha prestado um concurso público. Eu tinha prestado concurso para o Labaiton. Uhum. Só que eu acabei passando e fui para o Cachoeirinha. E eu conheci o Jairo lá dentro que era um outro pediatra, Uhum. dentro Conheço o do. Jairo Conhece o também. Jairo, Uhum. Georgette? Dentro do EVA. E ele estava assumindo a gestão do São Mateus, do Hospital Uhum. Público de São Mateus. E aí ele falou para mim: você não quer vir comigo montar centro de parto normal em São Mateus? Uhum. Tinha 25 anos. Uhum. Tava super queria, tava super empolgada. Na faculdade, eu fiz faculdade para fazer obstetrícia. Uhum. Eu fiz 4 anos na Unifesp, sendo bolsista PIBIC, que isso é uma possibilidade de quem estuda na universidade pública. Tive também. Eu estudei, fui bolsista 4 anos dentro da obstetrícia, fui para o amparo maternal, fiz estágio voluntário no amparo maternal. Então, eu fui para a obstetrícia, eu queria obstetrícia. Uhum. Por isso que eu falo que se tivesse o curso de obstetrícia na Na época, época você tinha feito direto. eu teria Uhum. feito direto, porque eu entrei na faculdade para fazer obstetrícia. Uhum. E aí o Jairo falou comigo: vamos comigo? Eu falei: vou. Bom, Uhum. não tenho nada a perder. E aí ele puxou o meu vínculo do Cachoeirinha para o São Que Mateus. também é um hospital público, né? Exatamente. E eu acabei ficando com duplo vínculo no São Mateus. Uhum. E foi lá no São Mateus que eu fui montar um centro de parto normal num hospital totalmente público. Uhum. E aí eu fui treinar enfermeiras obstetras para fazer assistência ao parto. O fato de tirar a gente montou um centro de parto no primeiro andar. Uhum. O fato de sair do térreo do centro obstétrico e vir para o primeiro andar, elas surtaram. Como é que a gente vai fazer assistência longe de médico? Como é que um monte de coisa? E aí, eu, 25 anos, falando para as pessoas: gente, vocês podem. Uhum. O primeiro parto de cócoras que aconteceu no hospital, fui eu que acompanhei.
gente da diretoria batendo na porta ali, e eu trancada no centro Hum, obstétrico com a mulher, é e raro, mas já aconteceu muito no passado isso. parindo na escadinha, a Hum, neonatologista desesperada, sabe? Essas coisas. Só que eu tinha a diretoria do meu lado, uhum, e eles super me apoiavam. E aí eu acabei ficando 5 anos lá no São Mateus, uhum, entre implantar tudo, fazer treinamento com as enfermeiras, e um monte de coisa. Eu já tinha definido meu mestrado e eu fui fazer gestão de serviços de saúde na GV. Então eu uhum, também acabei fazendo uhum. um curso de gestão. Aí eu cansei, eu falei, não, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso expandir, eu quero outras coisas. E acabei indo para trabalhar num hospital privado. Hum. Fiquei 1 ano num hospital privado. Como enfermeira obstetra, Não, como, CLT, como gerente de gerente de enfermagem. enfermagem. Tá. Eu fui convidada para ir CLT também. para uma maternidade privada, Uhum, CLT. E aí eu pedi exoneração do Estado uhum, e fui para lá. Enlouqueci 1 ano e pedi demissão. uhum. Porque não era aquilo que eu queria fazer na vida. Eu não queria ter que ficar brigando com os caras sobre que um hospital 90% de cesárea, e eu tinha acabado de implantar centro de parto normal, onde já se via, eu não queria, não queria. Como se você tivesse saído de um restaurante artesanal para ir para um fast food É, e falar, gente, exatamente. como é que eu vou mudar o cardápio desse Então, negócio assim, eu aqui? ganhava razoavelmente bem, Uhum, mas eu não estava disposta a pagar o preço por aquilo. uhum, E quando eu estava lá, começou a ter um movimento da Ana Cris uhum, para parto domiciliar. uhum. E aí havia uma Niche, que é uma enfermeira obstetra, uma Muito parteira conhecida. muito conhecida, que eu estava na Benfo também, ela falava para mim, por que você não começa a atender parto domiciliar? Uhum, Por que você não começa? Mas, ai, viu, eu vou atender. Ah, Karina, por que você não vai atender? E aí foi quando eu atendi meus primeiros partos domiciliares, como gerente de enfermagem daquele hospital, uhum, eu fui atender parto domiciliar. E aí eu entendi que ali não dava para mim. E aí uhum. eu pedi demissão de lá também. E aí você foi virar uma parteira domiciliar. Aí, Não, não, ainda ainda não. não. O Jairo me convidou porque ele estava assumindo Uhum, o Hospital da Mulher de Santo André, a gestão do Hospital da Mulher de Santo André. uhum, Então, também era uma OS da Fundação ABC. uhum. E aí ele falou: Você não quer vir comigo? Você vem como diretora de enfermagem e a gente monta aqui um hospital, modelo de humanização dentro da fundação, vai ser perfeito. Trabalhei lá 4 anos, fiz muita coisa, mas quando o hospital foi inaugurado, trocou a gestão. Trocou a gestão e quando troca a gestão, muitas vezes muda as Aí me diretrizes, né, as demitiram. ideias. Uhum, Eu estava grávida e aí eles me deixaram em casa porque eu tinha salário de diretora. Se eles fossem me colocar em qualquer outro lugar e alguém pedisse equiparação salarial, eles uhum. iam ter que justificar isso. Sim, não ia compensar, né? E aí eles me deixaram em casa. E aí, quando eu saí de lá, eu falei: Não volto mais para o hospital. E aí eu fui montar a minha empresa, fui começar a atender parto por mim mesma. Foi quando eu virei uma parteira domiciliar real, Autônoma, você autônoma, mesma, com eu seu mesma, com o CNPJ? meu CNPJ. Ou seja, E você virou o eu CNPJ sem virei. precisar dos outros, né? Exatamente. Eu Uhum, falei: Não, eu tenho autonomia, eu posso fazer isso. uhum. Mas isso foi em 2010. 10. Em Uhum. 2010, então eu me formei em 99, em 2010, 10 anos depois, eu falei que eu ia seguir uma carreira própria. E aí você atendeu muitos partos em casa? Atendi. Atendi já em torno de uns 350 partos domiciliares, é, porque a gente não dá para a gente atender muitos, porque fica inviável para a vida, né? E aí você consegue selecionar um pouco mais. Vamos falar do inviável para a vida? Esses dias eu fiz uma conta que, como eu também sou formado em gestão, quem já me acompanha já sabe disso, né? Eu sou médico obstetra e tenho outra especialização que é gestão em saúde executiva. E eu gosto de olhar números também, você também gosta, né, Karina? Gosto. Quando uma pessoa trabalha um ano CLT, ela tem uma carga horária X, certo? Quando uma pessoa trabalha um ano PJ para si mesmo, né? Você é o empresário de você mesmo, né? 24 horas por dia, 7 dias da semana, ou É, seja, né, para quem está ouvindo a gente, quem trabalha autonomamente esperando parto pode acontecer qualquer dia, qualquer hora, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias da semana. E ainda que considerando se a pessoa tirar um mês de férias, eu fiz essa sim, conta, ou seja, se a pessoa trabalhar 11 meses nesse sistema, a cada um ano trabalhado assim, vale 4,2 anos CLTs. Significa que uma pessoa que trabalha 10 anos nesse regime de trabalho autônomo, 24 horas por dia, ele trabalhou 42 anos CLT, ou é, seja,
poderia se aposentar, mas ninguém se programa para isso, inclusive financeiramente, para se É, aposentar com isso, né? mas foi por isso que eu decidi, o mês, eu não sei que ano que foi um mês de setembro, eu sei que foi de setembro, foi aniversário do meu filho, que eu atendi 10 partos, só eu. Eu falei, não, eu não quero isso. É muita coisa, É né? muita coisa. Porque, assim, não é só 10 assistência, não são 10 plantões. Não, e não são 10 bebês saindo ali, né? Até o Exatamente. bebê nascer, tem um monte de coisas que O que acontecem até chegar acontece? aquele momento, né? Que hora vai ser, quanto tempo vai durar, se vai ser um perto do outro ou não. No caso do domiciliar, cada um num bairro diferente, É, né? e aí você faz visita pós-parto. E aí tem a visita do outro Do dia, outro né? Às vezes dia, 2 dias, com dependendo do caso. 24, com 72 horas. Isso. Depois você recebe essa mulher no consultório de 10 a 20 dias depois. É. É, então, assim, é muita Ou coisa. seja, a longo prazo é difícil fazer isso, né? Por É. isso que esse sistema em outros países, ele é do serviço público, né? E o serviço público Que eu sou organiza super isso, a né? favor, né? É. O que eu gostaria, eu falo que eu tenho um sonho, quem sabe, né? Que as unidades básicas de saúde tenham equipes de Equipes de partos parteiras. domiciliares. É. Equipe de parteiras, que não precisa ser exclusivamente parte domiciliar, equipe de parteira. Uhum. Porque daí, assim, a fulana vai atender parte, vai querer parte em casa. A outra vai para o hospital porque tem indicação do hospital. A parteira vai lá, acompanha o trabalho de parto em casa e leva para o Vai para o hospital. hospital Você para reduz reduz a sobrecarga do a hospital, né? sobrecarga do Que a pessoa interna na hospital. hora certa. É, Exatamente. mas calma, gente, porque isso está em projeto. Existe um projeto que se chama Reforma Obstétrica É. e isso está no radar. Tem muitas coisas que estão no radar dessa reforma obstétrica, que é uma mudança de cenário no Brasil que envolve. Isso é interministerial, tem muitos deputados envolvidos, tem 34 entidades envolvidas com isso. A BENF é uma delas, a É. REUNA é uma delas, tem várias entidades reunidas para isso. É algo que está ainda embrionário, mas muitas coisas vão acontecer ainda no Olha, Brasil. eu fiquei 15 dias no Canadá, estudando lá sobre parteiras, visitando Eu fui para lá também, eu é conheci muito legal. muito. Eu fui para Toronto. Eu E fui em aí, Montreal. e aí, em Toronto, na península lá, eles têm 12 equipes de parteiras, que cada equipe são 12 parteiras e que atende no máximo 36 gestantes por mês. E essas gestantes, esses atendimentos, são todos cobertos pelo plano de saúde do governo, né? Que é Uhum, pelo cartão do governo. uhum. Então, é muito. É institucionalizada a coisa, né? É tão A incrível, sabe? descentralização do cuidado, né, para quem está ouvindo, que é o quê? Você tem um centro cirúrgico, imagina um alvo daqueles de jogar dardo, né? O centrinho ali é o centro cirúrgico, e dali não passa, dali é uma cesárea, o bebê nasce. É, E você vai ampliando. excentricamente ampliando até você chegar num parto domiciliar. E tudo isso coberto por uma rede estruturada de profissionais trabalhando, baseado em evidências científicas, com logística para isso acontecendo. Obviamente que no Brasil tem grandes dificuldades em relação a isso, Sim, mas em todos os lugares tem, dificuldades geográficas, logística, de ter número de profissionais e tal. Mas nos lugares que dá certo, quando a gente vai ver os números finais, é os que têm os melhores números, menor taxa de mortalidade materna e neonatal. Isso é baseado em evidências científicas. O trabalho canadense que eu acompanho, ele tem 515 mil casos de então. partos domiciliares atendidos comparados hospitalares e tem a mesma relevância de indicadores finais, ou seja, você descentraliza um cuidado, É você desafoga o fantástico. hospital em muitas coisas, em vários casos, e você tem esse atendimento domiciliar de qualidade. Então, e lá tem o centro de parto público, tem um centro de parto normal público e tem alguns privados. As parteiras podem fazer o atendimento, elas atendem 36 mulheres. Uhum, E essas mulheres podem precisar parir no hospital, pode escolher o hospital, pode escolher o centro de parto, pode escolher parir em casa. uhum. No centro de parto que eu fui visitar, E esse escolher também baseado em risco, né? baseado em Porque risco se tiver uma sempre, hipertensão, uma aí diabetes, precisa do alguém vai profissional falar, ó, médico junto. isso, esse aqui, essa pessoa vai ser Porque é isso que direcionada. funciona, Isso, é né? assim que é essa É, triagem, né? Não é, é sortear quem vai ter parto não, domiciliar, não né? é. E aí, dentro do centro de parto normal, tem um botão assim, numa das paredes, que se você aperta esse botão, toca no hospital, e aí o hospital sabe que a casa de parto está precisando de ajuda. Uhum. Vem uma equipe de alta complexidade para ver o que precisa ser acompanhado ali. Se dá para resolver na casa de parto, você tem que levar para o hospital. Ou seja, é É um estrutural, trabalho integrado, estruturado e que a gente vê resultados lá na é frente, né? fantástico. Mas falando de Brasil, Karina, voltando para cá, então tem esse caminho da enfermagem obstétrica, seja por residência ou especialização, tem o caminho da obstetriz, que tem esse acesso direto. Essas pessoas podem trabalhar em regimes CLTs dentro de um hospital ou Ou regimes ser, autônomos, é, né? Trabalhando tanto para parte domiciliar ou mesmo para
compondo uma O que equipe. que eu faço Uhum. hoje? Hoje eu sou uma pessoa jurídica, eu atendo mulheres no meu consultório e as mulheres que eu atendo, elas escolhem se elas vão parir no hospital ou se elas vão ter parto em casa. Se elas vão parir no hospital, eu tenho equipe de médicos que atendem com a gente, porque aqui no Brasil a gente não consegue entrar nos hospitais sem o profissional médico. Uhum. E tem algumas que não conseguem contratar médico, então a gente vai com um plantonista. Com médico Nem plantonista. todos os hospitais aqui de São Paulo aceitam que a enfermeira acompanhe o Que a médico enfermeira externa entre, entre né? para atender parto com o Eu quero plantonista. falar sobre o dia a dia de trabalho disso aí, disso que você Tá. está falando. Então, porque assim, separando, né? Como eu falei, eu estou fazendo a coisa bem didática para quem está pegando Para do entender zero como entender. funciona. Dentro da enfermagem obstétrica, a pessoa fez especialização ou residência, tem a obstetrícia com acesso direto, tem as pessoas que são CLT, que nós já falamos um pouco aqui, que a pessoa trabalha 12 por 36, ou seja, trabalha 12 horas, descansa 36 horas, trabalha 12 horas de novo, ou seja, a pessoa pega o plantão em todos os dias ímpares, a outra pega em todos os dias pares, né? Tem pessoas que encaixam. Esse é o regime de trabalho CLT, que é um plantão de 12 horas, começa às 7, acaba às 7, vai E embora, pronto. acabou. Agora eu quero saber o dia a dia disso aqui, dessa pessoa que trabalha como você trabalhou e trabalha ainda, né? E porque hoje você tem um misto aí de Tem, gestão também, né? Dos tem, cursos seus, que você vai falar um tenho. pouco, mas eu quero Mas eu tenho saber, equipe hoje, né? isso, eu quero saber o dia a dia desse trabalho, que é trabalhar 24 horas por dia, seja para ir para um parto domiciliar, ou seja para ir para um parto hospitalar com uma equipe própria da gestante ou do plantão. Como que é essa rotina de trabalho? É bem doida, né? Hoje eu tenho uma equipe de 5 Quer dizer, eu já tô parteiras. julgando que é doida, né? Mas é que eu sei, porque a É minha, porque a minha é assim há 20 anos, vai. eu tenho uma equipe de 5 parteiras. Uhum, E eu não tô na gestão. Não sou eu que encabeço as gestantes. Por uhum. sinal, hoje eu atendo gestante. Meu pré-natal é um dia na semana, a cada 15 Ou dias. seja, você foi organizando Eu para fui você estar na organizando. gestão. Mas eu quero saber Exatamente. da pessoa que vai querer ser enfermeira obstétrica e pensa em ser e trabalhar. Eu quero trabalhar 24 horas por dia com parto. Como é a rotina Então, dessa pessoa? e aí a gente faz Dessas 5 a gente faz enfermeiras? uma escala, na verdade. E essa escala resolve essa questão de não Essa ficar escala, 24 horas por dia. exatamente, uma escala. Então, por exemplo, final de semana que vem eu quero livre. Então, você trabalha como uma escala. Ou seja, você também pode fazer um plantão 12 por 36 ali, organizar a escala e as pessoas se Sim, sim. auto-organizarem entre E que não elas. é todo 12 por 36 que vai ter parto. Mas tem a enfermeira também que trabalha 24 horas por dia, só ela. Tem muitas, não tem? Tem algumas que tem. Muitas. Tem muitas. Conheço Eu muitas. era, eu era essa Você era assim. pessoa. Hoje em dia eu não Ou sou. seja, você foi se tornando essa gestora de uma equipe de 5 Exatamente. enfermeiras porque você viu que não dá para ficar 24 horas por E dia, né? assim, eu acho que por mais que a gente tenha esse horário aí, trabalho não sei das quantas, não sei quantas horas você calculou aí por Põe ano, 4 vezes a mais. tudo bem. Uhum. Eu não trabalho como trabalharia no hospital. O meu trabalho é muito mais leve. Mesmo você estando disponível 24. Não estou dizendo agora você como gestora. Sim, Estou dizendo a enfermeira que está ali. Porque assim, isso que eu estou falando aqui é da enfermeira que está 24 horas por dia, só ela. Não tem quem exatamente. cubra ela. Então, e daí É mais também leve que no hospital, é porém está mais leve. disponível Só todo que o daí tempo. tudo depende, Braulio, da quantidade de partos que você quer acompanhar no mês. Se você pegou 2 gestantes para acompanhar no mês, tá, o seu trabalho vai ser assim, mais focado com essa mulher durante o trabalho de parto e no pós-parto imediato. Uhum. Então, você trabalhou 3 dias com essa mulher, mais ou menos, Uhum. e com a outra, mais 3 dias. Você fez os seus pré-natais, uma vez por semana, e você tem E uma. conseguiu organizar. Eu vivi isso assim durante muito tempo, que para mim foi muito saudável. Uhum. E para mim era muito importante eu estar perto da minha casa. Eu sou uma mulher que tem 2 filhos. Uhum. Então, a maneira com que eu consegui. Se eu tivesse num hospital 12 por 36, eu estaria muito mais longe dos meus filhos. Uhum. Então, a opção de eu abrir a comadre foi porque o meu filho, o Gabriel, tinha. Hoje ele tem 15 anos e meio. Então, eu abri a comadre quando ele tinha 1. Comadre É não a minha. é a É comadre, é a comadre. É comadre a que é a comadre, que é empresa. com a mãe, que é comadre, que é a Isso, parteira, comadre que é a empresa da Karina. que é a minha empresa. Então, quando eu abri a comadre, o Gabriel tinha 1 ano. E eu nunca quis que o Gabriel ficasse o dia inteiro na escola. Uhum. Eu queria ser mãe. Então você queria conciliar, né, a sua Eu vida de queria, mãe, de mulher, com o trabalho e exatamente. encaixar tudo isso, né? Então, a minha opção de sair do hospital era para poder ter qualidade de vida. E eu ainda acho que CPJ eu tenho mais qualidade de vida do que trabalhar plantão 2 por 36. Até porque o 12 por 36 tem a vantagem de você saber a sua escala, só que é um trabalho muito maçante, Você 12 acompanhou horas. 6 partos, 7 partos, você chegou, você consegue fazer o quê com seu filho? Pois é. Nada. Já nesse trabalho que é mais maleável, que você que faz os seus horários, né, você Exatamente. acaba
tendo que ficar disponível 24 horas, mas A minha o agenda, volume de trabalho é menor. a minha agenda de pré-natal sempre variou de acordo com o horário que o Gabriel estava na escola. É. Eu sempre busquei estar junto dele em vários momentos. Então, buscar o Gabriel na escola para mim era importante, almoçar com ele era importante, deitar com ele era importante. E também, assim, eu tenho um marido muito parceiro. Uhum, Que eu falava para ele, eu tenho que ir para parto. Ele falava, vai, que uhum, eu dou conta daqui. uhum, Então, que faz o papel dele como uhum, pai, como uhum, marido. uhum. Então, eram os Não como nossos muitos falam ali, acordos. tá dando uma ajuda. Não, ele tá fazendo o que é para Exa fazer, não é então, ajuda, né? exatamente. Uhum, Então, que eram nossos acordos internos. uhum, Então, para mim, era uma maneira de eu estar mais perto de casa. E olha, eu entrei no doutorado, eu abri a comadre eu abri no meio do doutorado. Eu uhum, comecei a atender parto sem ter a comadre. Aí, quando o Gabriel tinha 3 anos, eu comecei a atender parto quando ele tinha 1, uhum, e eu entrei no doutorado. E aí começou a ter essa demanda de mulheres lá na Zona Leste, porque eu sou da Zona Leste de São Paulo. uhum. E a Ana Cris falava: precisa de um espaço na Zona Leste, precisa de um espaço na Zona Leste. Eu não estou dando conta de ir para a Zona Leste. Você precisa atender as mulheres daí. E aí eu falei: bom, beleza. Eu tinha duas opções. Ou eu ia fazer um doutorado de sanduíche na Inglaterra, Uhum, ou eu ia abrir a comadre, porque era muito oportuno o momento que estava acontecendo. uhum. E aí eu conversei muito com meu marido e ele falou assim: o que você achar que dá para fazer? E aí a minha opção foi abrir a comadre. E eu não fui fazer o doutorado de Tá com sanduíche. quantos anos a comadre? 12. 12 anos. 12 anos. Legal. E, Karina, disso tudo que a gente está falando aqui, desse apanhado geral de um pouco do que é a profissão de enfermagem obstétrica e do que é a sua A- atuação até chegar aqui, até existir a comadre, o que você destaca como maiores desafios, tanto para quem estiver vendo a gente e pensa em ser uma enfermeira obstetra, ou já é e quer se aprimorar, mas também para quem não é e vai contratar uma enfermeira para saber como é a vida da enfermeira, né? Então, quais são. Tenta me falar um pouco dos grandes desafios que tem nessa história toda. Então, esse modelo que a gente tem hoje, Braulio, de contratar um profissional e você chamar o profissional de seu, te dá algumas demandas que a nossa sociedade ainda não entende. Inclusive, no próximo item aqui vai cair nisso que são as inovações, né? Que É. aí é o WhatsApp 24 horas por dia. Essa parte eu vou Então, querer falar quando também. você demora um pouquinho para responder uma mulher, parece que ela se sente abandonada. E o que será isso, Karina? Culturalmente, as pessoas estão cada vez querendo mais serem cuidadas Não sei se é cuidadas, ou mas tuteladas? eu acho que é Hum. tuteladas. Eu acho que existe uma necessidade da pessoa, da pessoa ser tutelada mesmo, né? Então, de alguém dizer para ela o que ela precisa fazer. Esses dias eu ouvi uma frase que dizia assim, ó, a geração, que eu não me lembro mais se é X, Y, Z, eu não sei qual que é, nem sei qual que é a minha, você sabe? A nossa eu não sei qual, bom, sei lá, tem alguma letra aí, não sei qual letra dessa geração, que é a geração que foi cuidada por babás. Ou seja, que foi a época onde surgiram muito, né, a questão de babás e a pessoa trabalha, então todo mundo está trabalhando fora, não sei o que, coloca babá para cuidar. Ou seja, será? Não sei, uma pergunta, você não vai saber a resposta, eu também não, nem é da nossa área esse assunto, mas que existe uma geração mais recente que foi mais condicionada a ser cuidada, e, portanto, chegou a Não hora de sabe elas parirem, de elas terem bebê agora e elas também querem ser cuidadas. elas não sabem Não o é que culpa delas, fazer. né? Ou seja, É. é algo que veio Então, culturalmente, né? veio culturalmente, mas eu acho que existe uma necessidade das pessoas em serem vistas, que existe um vazio aí dentro das pessoas que nem elas conseguem ver. E talvez seja uma questão de necessidade de afeto, de necessidade de reconhecimento, e isso é uma questão muito individual. E que cada um precisaria ter consciência do que se falta para que eu possa me cuidar, para que eu possa me bastar. Para ser protagonista da sua própria vida, Então, né? é exatamente isso. Quando a gente fala do protagonismo, do empoderamento, de tudo isso, é sobre a pessoa, é sobre o indivíduo. E isso eu estou falando para as enfermeiras obstetras também. Enfermeiras obstetras, elas têm uma dificuldade gigante de tomada de decisão. Por que que muita gente pergunta se eu não sou médico? Se eu não sou médica? Por quê? Porque eu não preciso do médico para tomar decisão. Eu preciso dizer o que está acontecendo e dizer se aquilo é competência minha ou não.
Se não é competência minha, quem precisa estar junto ali é o profissional médico. Então, se eu identifico qualquer urgência e emergência, eu tenho que tomar conduta até o profissional médico chegar, que é ele que é mais competente para isso, que é ele que estudou para isso. A Não, enfermeira não mais, mais é competente. competência. Ele tem a competência para isso e você tem É, competência para outra. Assim como ele não é. saberia fazer muitas coisas que você faria também, Então, né? assim, é a competência, é a regulamentação, é onde está a abrangência. Eu não sou uma profissional que entra em cesárea. Não entro, não entro para auxiliar cesárea. Não fiz nem questão de aprender, porque não é competência minha. Uhum. Se eu quisesse entrar em cesárea, eu teria que ter feito medicina. E eu Não, não quis. por exemplo, nos caminhos da técnica de enfermagem, que é a instrumentação de cesárea, que é outro Então, mas caminho. aí é só para você ser Saber qual é o instrumentadora. É instrumento, o outra instrumento para coisa, entregar, é outra outra coisa. coisa. Agora, quantas enfermeiras que eu conheço que se gabam de instrumentar cesárea? Uhum. De instrumentar, não, de ser segundo profissional, segundo cirurgião. Que não pode, porque Que ela não não é. pode. Ela não tem formação para isso. Essa nunca havia acontecido. Eu já vi, assim, para não falar que não, eu devo ter visto em algum lugar, numa correria, que não tinha outro médico e o outro entrou, mas. Uma das minhas brigas naquele hospital que eu fui gerente de enfermagem privada, Hum. era porque alguns médicos queriam operar com enfermeira. Ah, entendi. Era uma solicitação interna ali, né? É. E eu falava, isso não cabe. Sim. Isso é Não é a absurdo, função. não é função. É. E tá lá na legislação, gente. Sim. E o segundo cirurgião precisa ser profissional Tá lá capacitado para no isso. Código de Ética Médica, né? Que precisa ter um segundo profissional em procedimentos desse porte, né? Um segundo E profissional isso médico. sim é um ato médico. Né? E aí, numa questão, obviamente, de uma emergência, né? E aí vale para tudo, né? Aí sim, aí é Aí outra aí coisa. entra a transdisciplinaridade, né? Que Exatamente. é do mesmo jeito que eu vou saber reanimar um bebê se não tiver um neonatologista ali, né? E assim vai, cada um cobra a função do outro para não ter Exatamente. outro jeito, numa Então, situação se de um bebê emergência. precisa de uma reanimação, num parto domiciliar, quem atende o bebê que precisa ser reanimado? Eu. Na enfermeira obstetra. Eu tenho curso de capacitação, eu não faço intubação, mas eu tenho cânula laríngea na minha mala. Uhum. E eu uso cânula se eu precisar. E faz parte da sua E faz parte competência, da minha né? competência Regulamentada pelo pelo Conselho meu Federal de conselho. Enfermagem, e assim vai, né? Bom, mas aí falando dessa parte de avanços, né? Porque a gente avançou muito, né? A gente tá aqui com os microfones que pegam som. Eu falo baixinho aqui, o microfone pega, né? Negócio bom pra caramba, né? A gente tá num mundo de tecnologia, o WhatsApp que não sai mais da nossa vida, né? O Ayrton Senna, você lembra onde você tava o dia que ele morreu? Eu lembro. Eu também Eu estava lembro. assistindo. Tava assistindo, eu Eu também estava tava, eu lembro que tava assistindo. em Botucatu na casa de uma prima minha, Eu todo estava mundo lembra, né? eu estava na minha casa. Naquele dia que o Ayrton Senna morreu, não existia celular ainda, você Não, sabia disso? O sei, Ayrton Senna sei. nunca falou no celular na vida dele, né? Ou seja, e a gente olha para aquela cena, né? A McLaren lá correndo e tal, não sei o que. Nossa, tinha muita tecnologia já Tinha, naquela tinha. época, Naquela né? época tinha os bip, não tinha bip já? Tinha bip, mas eu não peguei porque eu era estudante Ah, ainda. você Nessa não... época eu não peguei essa fase, né? Porque É, foi em 2005, eu tava. Não, foi em 95 que ele 95. morreu, né? Eu tava no Ah, 95, não, tava no eu tava no cursinho. colégio, não tinha É, bip ainda, não. O bip veio na tava no faculdade, quando eu cursinho. tava na faculdade. Mas o fato é que a tecnologia invadiu nossa vida, né? Hoje em dia a gente fica lá, né, grudado aqui o tempo Exatamente. todo, né? E isso também refletiu na assistência ao parto no âmbito privado, principalmente porque acontece que nessa história do 24 horas por dia, até um tempo atrás, quando não tinha o WhatsApp, pegando o WhatsApp porque eu acho que é o que pegou Sim, mais, né? é. A pessoa ficava 24 horas por dia, mas ela tinha que receber uma ligação de telefone para ser avisada de alguma coisa. E agora temos um caminho aí que a Então, mensagem pode ser a qualquer momento, qualquer hora. Esse é um mas desafio também. é um desafio, É. mas eu já delimito, porque eu acho que tudo é feito com E acordos. aí, delimitando, não diminui pessoas que queiram te A procurar, mas aí você paciência. filtra as pessoas que também não querem que você seja, Exatamente. responda Esses vinte e dias quatro horas mesmo, por uma dia. gestante que ela mandou uma mensagem falando que estava com sangramento e a gente mandou no WhatsApp. E aí a gente demorou para responder. Uhum. E a gente já cansou de falar. Primeira consulta a gente fala. Urgência, precisa ligar. Isso. E é uma questão importante para as pessoas entenderem a diferença de emergência, de É, urgência, de intercorrência. Isso eu sempre é, falo até para as pessoas que estão ouvindo e aprenderem. Emergência é risco de morte iminente. precisa É um ligar. negócio assim. A pessoa bateu a cabeça aqui, tá sangrando, pode morrer naquela hora. Isso é uma emergência. Urgência é um risco de morte em 24 horas. A pessoa tá com apendicite, a pessoa tá com algum problema que daqui a meia hora, 1 hora, 2 horas, se for resolvido, tudo bem. Se passar muito tempo, não. E intercorrência é alguma coisa que saiu da normalidade, mas que se resolver hoje, amanhã, depois, não vai mudar
tanto, né? Então, cabe também aos profissionais explicarem isso para as pessoas e as Pois pessoas é. entenderem esses A graus, gente né? explicou para ela. Uhum. Ela mandou mensagem para uma parteira da equipe e para a médica. Ninguém respondeu. E aí, quando a informação chegou para mim, eu peguei e liguei para ela. Uhum. E aí ela já tinha resolvido. Hum. Só que daí ela optou em não ficar com a gente. Ah, ela tinha procurado um outro Ela caminho. procurou uma outra E equipe. aí vai E de... tá tudo Não, bem. e são Eu seres respondi, humanos, eu né? pedi para as pessoas que gerenciam lá a parte de atendimento dizer para ela que bom que ela encontrou um caminho que as pessoas podem Sim. dar. E são seres Porque humanos. Eu converso muito, os pediatras têm muito disso, né? Que daí o pediatra que trabalha comigo fala, nossa, Bruno, eu não respondi a pessoa por meia hora, e aí a pessoa já fala, então já vou em outro pediatra. Daí ele vai, fala, então vai, porque eu não vai. vou responder em meia Não, hora uma coisa que não é urgente. então, Se for emergência, liga que eu atendo na hora, né? e falando de celular, Hum. eu tenho dois filhos, um Uhum. de 15, um de Como 8. que ele chamam? O Gabriel é o de 15 e o Lucas é de 8. Uhum. E essa história do celular, dos jogos, de um monte de coisa, a gente precisa de uma certa restrição em casa. Isso libera dopamina, né? Então a Uhum. gente precisa fazer a liberação de dopamina de outra forma. Uhum. Então, em casa, a Nós estamos partir. na geração dos dopaminólatras. Tem os alcoólatras, tem os Então, dopaminólatras, né? em Uhum. casa, chegou em casa 8 horas da noite, a gente tem que deixar o celular separado. É, e é uma coisa que se fala muito do vício em criança e tudo mais, mas tem muito adulto, tem muito, todas as gerações viciadas, Não, né? a gente é, Né? a Tem gente é. a A gente geração. acorda e vê o WhatsApp, a Isso. gente acorda A gente, e vê as redes é. sociais. Mas hoje tem muita gente falando, dando umas dicas para você conseguir balancear. Uma das dicas é acorde por 30 minutos, não olhe para o celular, que é difícil, né? É Ainda mais para quem difícil, trabalha com parto. Você fala, putz, exatamente. deixa eu ver se aconteceu alguma coisa aqui. E é difícil. Mas as gerações mais antigas, tipo do meu pai, por exemplo, se eu abrir agora aqui, já deve ter umas 10 mensagens dele me mandando um vídeo engraçado do Facebook, ou não sei o que do Instagram, ou não sei o que lá do TikTok, né? Porque as pessoas, às vezes, que estão até mais em casa ali, pá, grudaram ali no celular, você fica naquilo, né? Então, eu fico, na verdade, num esforço muito grande na minha vida para não ficar com o celular. E eu já falo para as pessoas, se for urgente, vocês me ligam, porque É, e senão não essa vai ligar. questão. E aí tem meu telefone e tem o telefone do meu marido, porque pode ser que o meu não pegue em algum momento. Uhum, Mas sim, isso eu, ajuda pra eu caramba. deixo muito claro isso. E, por exemplo, o meu WhatsApp é no silencioso. Sim, é isso eu Não tem. faço bastante também. É, eu explico para todo mundo quando eu vou atender a pessoa, eu falo, olha, não fica preta a tela, nada com, a única coisa que vai me chamar a atenção aqui é se alguém me ligar. Se ligar, Exatamente. vai tocar. O resto e o meu despertador de manhã. Só as duas coisas que tocam no celular. E aí eu vim construindo muito isso, Uhum. Braulio, porque quando começou essa história de grupo de parto, de grupo de equipe, de todo mundo conversando, todo mundo. Porque aí você está em casa conversando 10 horas da noite com as pessoas fora. É, e se E você você for não está em puxar o casa. histórico de quantas horas você fica no WhatsApp, no Instagram, você vai ver. Eu já assustei muito quando eu puxo o meu histórico. Eu falo, meu Eu sei. Deus, foi tudo isso de WhatsApp por dia, né? Pra resolver coisas. E uma parte ruim que eu critico bastante o WhatsApp, eles foram melhorando, colocando umas abinhas diferentes lá, mas não existe nenhuma aba para você separar assim. Tem as etiquetas lá no Importante. business e tal. Mas para você separar e falar assim, não, eu quero jogar grupos para um lado só. Não tem isso. Não tem. Vamos jogar o grupo para uma aba, WhatsApp. Pelo amor de Deus, coloca um grupo aqui para eu ver só o individual aqui. Eu imagino que eles não querem fazer isso porque vai esvaziar muito o grupo, né? Muita gente vai jogar o grupo para lado e não vai ver mais grupo. Mas os Mas grupos, facilita mas uma muito. das coisas que eu faço hoje em dia, que é os grupos que não faz sentido para mim, eu arquivo. Arquivar ou não Ou participar ou não, ou pedir para sair, né? sair, É. ou pedir Mas para sair mesmo assim, mesmo. mesmo ficando com os essenciais, eu falo por mim, porque eu tenho alguns que são essenciais, assim, do tipo, a minha família ali, meu pai, Ah, minha mãe, sim, meus sim, irmãos, eu também. tem uns grupos que não tem muito jeito, mesmo assim, o volume de informações é muita É coisa, né? muita coisa, é Muita muita coisa. coisa. Então, o que eu tento falar com as gestantes e que eu acho que é um papel da nossa assistência também, que é a educação em saúde, é a educação em serviço, é educação. Formação da enfermeira é educação. Então, a gente está no pré-natal para quê? Para educar a gestante. A gente está na assistência de parto, por quê? Porque aquilo que a gente conversou, a gente vai aplicar aqui naquela hora. Muitas vezes o parto vai acontecer através dessa educação toda, Mas né? A pessoa vai parir ali por muitas informações que ela ganhou durante o pré-natal e que ela se sentiu segura para parir na Por hora, né? isso que eu sou extremamente a favor de plano de parto discutido, plano de parto construído. E não aquele Construído. que se abaixa da internet e faz Pois xizinho, é. que você nem sabe Não, do que se o trata plano de parto aquilo. eu sempre falo para todo mundo, você tem que construir no pré-natal, o combinado não sai caro. Então você É, vai combinando tudo antes, combinando, para ver se aquilo que você quer dá certo também, né? Não adianta você exatamente. pôr uma coisa no papel
que o outro não sabe fazer ou não consegue, né? Então, o plano de parto ele tem que ser construído no pré-natal sempre. Então, e esse é um dos papéis da enfermeira e da parte da tecnologia. Pode colocar plano de parto no WhatsApp, se você quiser, Sim. no Sim, aproveitar. aplicativo, se você E quiser. para quanta gente que eu falo, eu já fiz cursos também para um curso que eu tinha, tem um agora atual que é como doulas ajudarem uma gestante a construir um plano de parto à Então, distância, né? A pessoa mora em outro país, mas então tem muita coisa que dá para fazer à distância, por dá, exemplo, que aí você ajuda porque a pessoa vai construir o plano de parto na realidade que ela tá. que é sobre Por isso, exemplo, né? eu quero um parto normal pélvico com um bebê de 6 quilos, com a mãe com diabetes e hipertensão. Fala, então, não dá. Esse aqui não tem como. Temos que ajustar aqui, né? Eu falo, não, tá bom, eu quero um parto normal pélvico, o bebê tá sentado, não vai virar, e não tem mais nada. Tá, beleza. Aí, ok, porque tá dentro das evidências. Mas na sua cidade tem uma equipe que faça, que atenda isso? Não, não tem. Então não Não tem. adianta. Então não tem como. Então nós vamos ter que Ou você sai da cidade e é, procure nós uma vamos ter que ir cidade para de cesárea. profissionais, ou Ou vai para seja, cesárea. existe um alinhamento É, do que a pessoa quer com o é. que pode ser oferecido Ah, para a é. pessoa, né? Então, isso é educação em saúde, isso é muito papel de enfermeira. É muito papel de enfermeira. E agora, então, indo para os finalmente, qual dica que você dá para estes futuros profissionais, né? E esse papel da enfermeira? Ou do tipo, né? Que eu não tenho filhos humanos, mas se eu tivesse hoje, a minha dica seria não seja médico. Faça outra coisa, tem um monte de coisa legal para você. Bom, A não ser que seja uma vocação muito extrema da é. pessoa, né? Que Eu não dica você dá sei, para acho futuros que, profissionais? bom, profissionais do parto, eu Para acho, profissionais que gostariam de ser enfermeira obstetra, como você. enfermeira obstetra, É. precisa buscar boa formação. Precisa buscar muito boa formação. Muitas vezes o enfermeiro, e eu sei que às vezes é o É que uma profissão boa? Tem mercado de trabalho? tem Dá para mercado. trabalhar? Gente, se a gente está com a reforma obstétrica, se a gente tem. Para mim, eu vejo na Vai enfermagem explodir. obstétrica um mar de Um mar de oportunidade. É um oportunidades. É um mar de. oceano É um azul, oceano azul. exatamente. Que Então, é o termo que a gente usa na gestão, né? É. exatamente, é um oceano azul, tanto para CLT, como profissional autônomo, como educador, como tudo. Então, a enfermagem obstétrica. Mas não adianta você ser enfermeira obstétrica e pensar em trabalhar só no plantão, porque não é o plantão que vai te enriquecer. Se você está pensando em ganhar Ah, mas dinheiro, enriquecer no Brasil tem uns 5 ou 10 aí que são os bilionários do o- Brasil e acabou, né? O resto todo mundo vai Mas, trabalhando para eles, né? mas assim, que seja enriquecer, mas seja viver de É. uma forma tranquilo, meramente, onde você possa ter qualidade de vida, qualidade de sono, possa viajar, porque eu acho que, para mim, né? Então, no meu sonho grande, sempre tem ali. Estar com os meus filhos até eles terem maioridade, para eles poderem seguir as escolhas deles, para eu poder oferecer para ele boa educação. Uhum. Então, eu preciso oferecer boa educação para os meus filhos, né? Uma formação boa. Eu quero poder viajar, eu quero poder comer em bons restaurantes, eu quero poder ter coisas assim como um todo. Uhum. Então, eu vejo que isso é possível na enfermagem obstétrica, porque mas você precisa ser bem qualificado. E você Isso vale precisa, para todas as profissões, né, e você Karine? precisa oferecer uma assistência adequada, né? Uhum. Então, você precisa saber, porque o que que eu pego para, você também pega, pré-natais péssimos, Faltando muitas peças, né? descabidos, Sim. sabe? E aí essa semana eu atendi um pré-natal, semana passada eu atendi um pré-natal e eu fiquei pensando que se não fosse eu que tivesse pego, se não fosse a enfermeira que eu sou, como é que se a pessoa ia ter, se a enfermeira Qual teria seria o conseguido desfecho desse caso, né? se a pessoa tinha, porque assim, tinha metade da quantidade de cálcio, então tava com cálcio, mas tava com metade do cálcio. Por que Uhum. tava com metade do cálcio? Uhum. Porque o profissional lá viu que tinha cálcio na urina, mas não tem indicação para. Então, sabe, Uhum. tinha S, tinha cálcio, tinha metidopa, porque era era uma hipertensão, mas com dosagem todas erradas. Uhum. Então, assim, tá E aí, muito. só para quem tá assistindo, É, não é a função dela fazer isso, mas ela identifica e fala, putz, exatamente. o outro que é para ser o parceiro aqui, que é o médico obstetra, não tá E indo tinha ainda um diabetes adequadamente, né? gestacional não Não diagnosticado, diagnosticado. que isso é bem comum, diabetes gestacional não diagnosticado, até porque eu sempre falo, a diabetes gestacional é a doença a ser descoberta para prevenir a cesárea, porque você vai evitar que fique um bebê grandão que não nasceria na hora do parto normal. Inventar a cesárea por causa da diabetes gestacional. E aí, as pessoas que têm uma tendência a querer ir diretamente para cesárea,
não ligam muito para identificar diabetes gestacional, porque já vai ser cesárea mesmo, né? É. Esse é um dos grandes pontos. Mas esse é um Mas o outro. grande problema do diabetes gestacional não diagnosticado não é só o peso do bebê, mas o óbito do bebê, né? Com certeza, isso aí é o pior, né? O É. óbito intraútero O por óbito intraútero por descompensação. Ah, descompensação, por falta de cuidado. ontem eu recebi uma foto de um colega de Manaus. O bebê pesou 5.830, sem Nossa, pré-natal. Necessariamente deve ter tido uma diabetes gestacional ali. óbvio. Foi uma cesárea, obviamente, por esse peso aqui. E aí é uma baita descompensação, que se tivesse descoberto no pré-natal, poderia ter sido tratado, né? Mas agora, voltando aqui, para dicas agora para. Eu falei primeiro para futuros profissionais, agora para as que já são profissionais e que querem se aprimorar, que querem Faço o meu melhorar. curso. Então fala do seu curso, do que se trata o seu curso, Eu Karina? tenho, eu tenho, eu criei, assim, além de ter a comadre, que é a minha parte de gestão de De parto, de equipe. equipe e tudo mais, eu também, porque eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu queria ser professora de universidade, Uhum, lembra? uhum, Só que eu também acho que, como tem muita gente com formação muito ruim, porque a formação tá ruim, uhum. eu Faltam muitas coisas na falta muitas formação, né? coisas, falta muito embasamento, falta evidência É, e as pessoas científica. sabem, né? A pessoa sente que falta isso, né? Sabe, eu Uhum. ouvi de uma aluna falando que o professor dela da pós-graduação falou que não pode colher Papa Nicolau de gestante. Falou que não pode colher Papa Nicolau de gestante. É, Ah, isso eu já ouvi muito também, mas para vocês saberem, pode, deve, faz pode, parte, faz parte, inclusive. mas como que um professor de pós-graduação em enfermagem obstétrica ensina isso para outras Pois enfermeiras? é, É muito ruim sim. isso. E isso aqui em São Paulo. Então você fala assim, meu, se é aqui em São Paulo, você pensa numa dimensão Uhum. que é muito grande. Tem muito enfermeiro sendo formado, tem muito enfermeiro obstetra muito mal formado, tem muito enfermeiro obstetra que não se sente seguro para atuação. Tem muita enfermeira que acaba não tendo nada na prática, né? Viu mais na Exatamente. teoria do que na prática. E aí, o que que eu percebi? Que como tem essa falta de segurança dos profissionais da enfermagem obstétrica, eu acabei criando um curso chamado Poder do Partejar. Que Poder do é partejar. Poder do Partejar, que ele é focado para as enfermeiras obstetras, mas tem muitos médicos que também fazem meu curso. Uhum, legal. E aí, Até porque são saberes compartilhados, né? exatamente. E aí é um curso onde eu falo de humanização de parto, onde eu falo de evidência científica, eu falo de pré-natal, eu falo de urgências e emergências obstétricas, acompanhamento de parto peri-hospitalar, falo de parto domiciliar, falo de uma parte de empreendedorismo também. Ou seja, é um aprimoramento para É. quem já é enfermeiro Tem obstetra muito. Quem fez o curso fala que é após da pós. após da pós. E por último, agora uma dica para gestantes e famílias que ou nem sabiam que existia enfermeiro obstetra antes desse programa, ou que já sabem, mas estão na dúvida, será que é o contrato, não contrato? Qual que é a dica que você tem para essas gestantes Antes de aí? falar disso, Hum, no Poder do Partejar, que eu criei, que eu acabei criando o instituto, eu também montei uma pós-graduação. Então, tem uma pós-graduação que ela é híbrida, aonde eu falo que tem 630 horas de formação, aonde eu falo um monte de coisa para quem é enfermeiro e quer se tornar enfermeiro obstetra. hum. Então, Ah, tá. o Poder do Partejar é para quem já é enfermeiro Então vamos obstetra. lá, para a É, turma entender. Existe, com a Karina, existe a pessoa que, né, as dicas primeiro foi para quem quer ser enfermeira e por aí, qualquer lugar, escolher um lugar legal, tal, se aprimorar, mas quando já é formada, tem primeiro o caminho de fazer a especialização com você, e isso ou tem seja, se tornar enfermeira enfermeiro obstetra, obstetra. e das pessoas que já são enfermeiras obstetras fazer o Um aprimoramento com aprimoramento. o poder do Isso, partejar. É exatamente. isso. Então, é os dois Esses dois cursos que eu caminhos tenho, aí. isso. Muito bom. E para as E mulheres para que as querem mulheres, contratar ou gente, que não querem contratar uma enfermeira obstetra? assim, contratar enfermeira obstetra é a viabilidade de você conseguir ter um parto normal, real e diminuição de intervenções. Porque o profissional médico não é formado para partejar. Não é. Quem parteja é a enfermeira obstetra. E É a quem obstetrista. parteja da área médica é porque gosta disso E tá tudo e bem. foi aprendendo com os saberes da enfermagem, inclusive. Exatamente. Uhum. E assim, a enfermeira obstetra, quando você contrata uma enfermeira obstetra, você faz acordos com elas. Eu vou na casa das mulheres. Então, eu acompanho o trabalho de parto na casa da mulher. Eu só transfiro a mulher para o hospital se tem alguma urgência, alguma emergência, ou depois de 8 centímetros. Então, ela já chega no hospital numa fase mais adiantada de trabalho de parto. Então, isso viabiliza, diminui intervenções, diminui tempo de hospital. E tudo isso a gente define no pré-natal. Esses dias teve gente que me mandou mensagem falando: você vai só pro parto?
Não, gente, não tem como eu ir só pro parto. Uhum. Até Eu, porque essa ajuda para decidir que hora que vai pro eu parto, você pode, preciso de faz parte disso. pré-natal. Eu É. preciso de pré-natal. Eu Ah, preciso... sim, Dudu. Eu tava pensando que você tá dizendo, se é só pro parto chegar lá na hora do Não, hospital, não. Ela né? Ou não seja, queria ter consulta de pré-natal ah, comigo. sim, né? A gente vê o quanto é importante É, essa vinculação de pré-natal com é, vocês, né? Para criar essa parte do plano de parto, de como vai exatamente. ser no dia, né? Para você ir na casa e ficar lá na casa até o momento certo. E mais, né? Nos partos induzidos também, que a pessoa vai chegar Nossa. andando no hospital, não vai ter nada lá, vou internar aqui para induzir. A enfermeira também participa bastante, né? Participa, ela vai, faz exercícios, volta para casa, não fica o tempo todo com você, mas faz muita coisa. E aí, peraí que eu tinha lembrado uma coisa, acabei esquecendo. Mas a enfermeira, ela faz todo esse processo do acompanhamento do trabalho de parto. Lembrei que eu ia falar. Tem gente que pergunta para mim, mas a enfermeira do hospital não faz? Ah, sim. Isso perguntam bastante mesmo. Então, a enfermeira do hospital, ela tem a demanda administrativa e ela não vai partejar. É. Ela vai, Ela faz uma parte, ela né? faz uma parte, ela Ela vai faz aquela escutar o parte no coração, atacado, não no varejo, né? exatamente. Uhum. Ela vai escutar o Uhum. coração quando der, ela vai colocar cardiotoco, mas ela não vai ficar no E acompanhamento não do é que trabalho ela é de parto. ruim, Não, é que ela o não tem tempo. sistema de trabalho dela é É, assim, o regime de trabalho dela, ela tem 10, 20 pessoas para para acompanhar acompanhar. ali, diferente de quando tem uma pessoa com uma Que pessoa. seja no hospital público, seja no hospital privado. O hospital público tem muito mais estrutura para acompanhar trabalho de parto e Muito parto. mais. Muito mais. No hospital privado, as enfermeiras do centro obstétrico, muitas vezes, estão ali na gestão das cirurgias ginecológicas, que estão ali também acontecendo muitas vezes do lado, da cesárea. Então, quando eu fui fazer visita recentemente em alguns hospitais que eu tenho feito, como é que a gente aumenta o número de parto normal? Tirando a enfermeira da cesárea. Colocando ela para partejar, Tem que colocar outro profissional ali na cesárea. porque ela precisa ter o poder do partejar, né? Exatamente, ela precisa poder partejar, É. porque senão não tem como. E aí, oferecer. A gente não tem estrutura. Eu acho que a estrutura, ela é muito mais. A gente dá jeito. A estrutura facilita? Sempre. Se eu tenho Uhum. uma estrutura que favorece a nossa atuação, é ótimo. Mas a gente tem a arte de improvisar também na Uhum. assistência ao parto. Mas se a gente não tem recurso humano, fica difícil. Bom, Karina, eu quero dizer que da minha parte eu sou muito parceiro de vocês, enfermeiras Eu obstetras. sei Estamos disso, eu sei. juntos. Eu partejei pouco com o Braulio. É, a gente não teve essa A gente não. oportunidade por É que a gente trabalhar, mora muito longe. e trabalhar em locais É, diferentes, isso é. conta bastante. Mas eu, como médico obstetra, defendo sempre dentro das rodas das conversas com médicos e continuarei defendendo o quanto é importante a inclusão, a deshierarquização que existe entre medicina e enfermagem. Porque, meus amigos médicos, isso é melhor para vocês também, não é pior. Melhora para todo mundo, porque descarrega uma parte do trabalho que é colocado em vocês que não são preparados para isso, não somos preparados para este cuidar, né? Por quê? Porque a gente teve outro caminho de formação e a gente se interessou pela medicina por outros motivos, né? Sim. Então, descarrega uma parte do médico, melhora para todo mundo, o resultado final sai melhor para quem a gente está querendo ajudar, que é o É. paciente lá na frente. Ou seja, é melhor para todo mundo. Não vai deixar de ganhar dinheiro com isso, não vai ter menos trabalho para você por causa disso, vai só organizar a coisa. Então, essa equalização do trabalho de enfermagem obstétrica barra obstetrícia com a medicina obstétrica é o resultado melhor para todos os envolvidos. Concorda, E eu Karine? tenho muitas parceiras, por exemplo, que eu tenho um assunto que a gente precisa entrar, mas não vou entrar agora, mas a gente pode pensar num outro momento, que é parto domiciliar, tá? Então eu sei que você não é contra parto domiciliar, tem muita gente que é contra. E eu tenho muitas parceiras médicas que ficam no nosso suporte parto domiciliar. Então, porque tem hora que a gente vai precisar. Uhum. E é isso. Até porque a escolha do local de parto, de quem vai ajudar a pessoa no parto, de que jeito vai ser o parto, tem que É ser da da pessoa mulher. que vai parir, É. né? Então, uma pessoa que falar que ela é contra o lugar de parto, ela está dizendo que ela é contra a vontade da mulher. Assim como a que Exatamente. disser que, eu sou contra que fulano ou beltrano atenda no parto. Mas e se aquela mulher quer aquele tipo de atendimento no parto? Bem como a outra que fala, não, eu sou contra ela escolher se ela quer parto normal ou se ela quer cesárea.
Ela pode escolher o que ela quiser, desde Eu só não o preciso estar. protagonismo é dela. E Eu só não assim, posso incentivar que ela vá para um caminho que eu tô vendo que tá sendo pior para ela. quando a mulher chega para mim e fala assim, eu quero uma cesárea, eu falo para ela, você está no lugar errado. Assim, Porque eu porque não tenho como te ajudar. isso, Então, assim, você não vai executar essa então, cesárea. assim, se você quer para uma cesárea, você precisa ir para um profissional que faça Que cesárea. Agora, se execute a você cesárea. chegou para mim, por que que você chegou para mim? Ok? Será que você realmente quer uma cesárea? Mas no fim das contas, todos esse ponto, seja medicina, seja enfermagem ou quem for, o ponto-chave e a virada de chave que eu vejo para muita gente é quando entende o protagonismo da pessoa que está sendo Então. atendida, que é a partir dali que as coisas saem. A reforma obstétrica, ela é que vai ser um movimento político, estrutural e tudo mais, mas o pilar central disso vai ser o Estatuto da Gestante, Que ótimo. que é justamente dali que vão partir os direitos para todo o resto. E não o Então. direito da doula em ser doula, da enfermeira em ser enfermeira, do médico em ser médico. E sim o direito da gestante em escolher o local de parto, E o gestante escolher a profissional que ela equipe, quer. gestante escolher o que ela quer, obviamente que embasada por profissionais que estudaram evidências científicas. Então, Essa é a e isso é ideia. humanização, não é Isso é humanização de humanização. parto? Isso é Humanização de parto. parto é Isso isso. é humanização sobre daquele de ser qualquer humano, coisa. do ser humano que está sendo atendido. Né? É sobre qualquer coisa. É isso. É isso. Karina, muito obrigada a obrigado você. por você estar aqui comigo. Gente, então esse foi mais um episódio do Braulio Convida. Vocês podem acessar aqui no canal do YouTube, Rede Voice, encontrar outros episódios também. Para você que quer patrocinar o nosso programa, esteja à vontade. Estaremos por aqui recebendo a sua parceria, desde que seja uma parceria humanizada. Fundamental. Fundamental e que esteja alinhado com os nossos propósitos, obviamente. Estou aqui para receber vocês. Gente, obrigado, Karina. Obrigado ao Júlio Vou que está falar me minhas redes ajudando. sociais. Obrigado ao Eduardo, dono da Rede Voz, que me fez esse convite. Sou muito honrado de estar aqui fazendo esse programa. Fala suas redes sociais, Karina. Então, tem o @comadre, Instagram, @comadre, com 2 M's, underline, e o @poder do partejar. Pronto, isso aí. Muito obrigada. Obrigado. Obrigadão, Val. Beijos.